Olhe ao seu redor, as cidades que conhecemos, os impérios corporativos, a própria forma como consumimos energia. Tudo isso foi moldado, em parte, pela história de um homem. Um homem que no século XIX construiu um império, que revolucionou a economia americana e que deixou um legado que ressoa até hoje. E esse homem era John D. Rockefeller. Mas o que ele teve que fazer para chegar nesse patamar? E o que podemos aprender com isso? John Davison Rockefeller nasceu em 1839, em Richford, Nova York. Em uma família numerosa e com poucos recursos, seu pai William era um vendedor ambulante com hábitos questionáveis, e sua mãe Eliza era uma mulher profundamente religiosa e trabalhadora. Essa dicotomia familiar de ambição e moralidade marcaria a vida de John profundamente. Desde cedo, ele aprendeu o valor do dinheiro e a importância da disciplina. Aos 16 anos, John conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contador. Ele era meticuloso, organizado e obcecado por números. Sua paixão pela ordem e pela eficiência logo o destacou. Mas ele não se contentava com um emprego comum. Ele almejava mais. Ele queria o controle e a liberdade para moldar o seu próprio destino. Maurice B. Clark era um homem de negócios experiente e já atuava no setor de produtos diversos e possuía um bom conhecimento do mercado local e alguns contatos. Clark estava à procura de um sócio para sua empresa. E o que chocou a todos de sua família e amigos foi a sua escolha. Um jovem de 18 anos com nenhuma experiência em negócios e aparentemente nada para contribuir. Este jovem era Rockefeller, que já havia conquistado uma reputação de ser o melhor assistente contábil da região. Ele precisaria desembolsar $2.000 para iniciar o projeto. Clark se impressionou com sua reação ao aceitar a proposta. Nunca vi alguém tão contente na vida, disse Clark. Rockefeller pediu demissão no dia seguinte, arrumou suas coisas e foi para o seu novo negócio. Um negócio no ramo de hortaliças? Dava para se notar claramente uma coisa: as diferenças das personalidades entre Clark e John. John, apesar de jovem, era muito educado e maduro. Não gostava de aparecer em festas, era muito reservado. Já Clark era mais infantil e esquentado. Gostava muito de coisas finas e caras, festas, mulheres e itens mais sofisticados. Tinha gosto por isso. No início, Clark também se surpreendeu com a postura de trabalho de John. Ele tinha uma corcunda notável de tanto ler os balanços contábeis das empresas, e andava e se vestia feito um velho, mesmo tendo tão pouca idade. Mas a sua eficiência era espetacular. Ele decorava cada número, sempre tinha algo que podia melhorar o lucro da empresa. Chegava a virar à noite lendo os livros contábeis. A empresa cresceu, expandiu, e nesse período, o mundo estava descobrindo o petróleo. Uma nova onda de investidores estava aderindo a esta proposta. Um novo investidor, chamado Samuel Andrews, chegou até a cidade de Ohio, e como a reputação de Clark Rockefeller estava em ascensão, convidou Clark para conversar sobre uma proposta de um novo investimento. Era promissor, mas Clark ficou relutante e não aceitou de imediato. Andrews teve a mesma conversa com Rockefeller, que ficou tão entusiasmado que aceitou de imediato, mas teria de convencer Clark. Nos próximos dias, ele tentaria de todos os modos convencer Clark a aceitar a proposta, e ele acabou aceitando, e iniciaram na indústria do petróleo. Para Clark, este mercado era incerto, e já haviam conquistado muito dinheiro com o negócio de hortaliças. Mas, porém, Rockefeller deixou claro que faria lucro. Ele não tinha nada a perder, e achava fascinante o modo como Rockefeller se debruçava nos negócios e achava soluções onde não havia. Ia ser no mínimo engraçado vê-lo passar horas determinado à empresa. E dito e feito, após a companhia dos 3 sócios abrir, Rockefeller parecia incansável. Limpava os setores, rolava os barris,
fazia tentativas de melhorias no processo. Mas algo havia mudado. Clark sentia que estava perdendo o controle. Rockefeller tomava decisões antes de consultá-lo. Comprava, demitia, contratava por conta própria. E ainda havia algo na personalidade dele que irritava muito Clark. Ele o infernizava com pedidos para expandir os negócios todos os dias. Até que, certo dia, Clark disse, furioso com Rockefeller, se quiser, podemos destituir a empresa, já que quer tanto tomar as suas decisões. Neste momento, Clark sentiu em Rockefeller o mesmo entusiasmo que sentiu quando havia convidado para ser sócio. Numa expressão de felicidade, misturado com calma e respeito, saiu da sala e foi para sua casa. Na semana seguinte, convidou Clark e Andrews para conversar sobre negócios em sua casa. Eles debateram sobre a proposta de Rockefeller sobre abandonar o negócio atual de revenda de petróleo e focar na produção e refinaria. Andrews ficou empolgado, porém Clark explodiu. Disse que estava disposto a abandonar a sociedade caso fosse o que Rockefeller queria. Ele foi para casa, pensou bastante e acabou notando algo. O quão parecia que tudo aquilo era armado, mas foi dormir e esqueceu daquilo. No dia seguinte, leu no jornal local uma publicação que dizia que a empresa de Rockefeller e Clark havia sido destituída. Claro que foi Rockefeller que publicou aquilo. Foi obrigado a vender sua parte da companhia, já que a proposta era o dobro do valor do mercado. Depois de acordado, a empresa de Rockefeller e Andrews nasceu. Clark não podia deixar de notar o quanto aquilo parecia ter sido armado. Pensou que Rockefeller tinha planejado aquilo por semanas, ou até meses. Após isto, Rockefeller tomou todo o controle da companhia, posteriormente construindo a Standard Oil, que se tornou uma gigante, e começou a comprar pequenos concorrentes de cada região para iniciar um monopólio local. Assim, constituiu uma fortuna. Rockefeller era muito espiritual e acreditava que a sua missão era ganhar a indústria petroleira. No auge de seu império, Rockefeller se tornou o homem mais rico do mundo. Sua fortuna era tão vasta que ele controlava uma parte significativa da economia americana e sua influência se estendia até a política. Ele era conhecido como o rei do petróleo, um símbolo de poder e riqueza, mas também de opressão e ganância. Mas o sucesso de Rockefeller veio com um alto custo social. Ele era alvo de críticas veementes por parte de políticos, jornalistas e do público em geral. Muitos o viam como um tirano que esmagava a concorrência em busca de lucro, que manipulava o mercado e que explorava seus trabalhadores. Ele se tornou um símbolo da disparidade econômica da época. Sua ambição o transformou em um personagem complexo e até paradoxal, um gênio dos negócios, um pioneiro na eficiência industrial, mas também um homem capaz de ações controversas e moralmente questionáveis. A imagem de Rockefeller se dividia entre o empresário brilhante e o magnata impiedoso. Em seus últimos anos de vida, Rockefeller passou a usar sua vasta fortuna para a filantropia. Ele fundou a Fundação Rockefeller, uma das maiores e mais influentes fundações filantrópicas do mundo, que promoveu pesquisas científicas, avanços na saúde pública e projetos sociais em diversas áreas, como a educação e a cultura. Essa fase da vida de Rockefeller gerou debates acalorados. Seria uma tentativa de limpar a sua imagem e de atenuar o legado negativo de seus anos como magnata? Ou era um genuíno desejo de usar o seu poder e sua riqueza para o bem? Talvez, como o personagem complexo que era, ambas as coisas. Seu legado é contraditório, uma mistura de ambição implacável e generosidade incomum. Ele marcou a história do capitalismo americano e da filantropia, deixando um rastro de poder, riqueza e controvérsia, que continua a nos fazer refletir sobre o papel do indivíduo na sociedade. E teria muito mais para comentar sobre esta história, mas vamos focar na sua ascensão. Ele era muito pragmático, sabia lidar com suas emoções e manipular os outros. Isso o fez se destacar, como o fato de ser extremamente esforçado devido à sua ambição incomum. A história de Rockefeller nos deixa diversas lições valiosas sobre o poder transformador da ambição e da visão, a importância da disciplina e da organização
e também os perigos da busca desenfreada pelo lucro e do poder concentrado em pequenas mãos. E sua história nos lembra que o sucesso a qualquer custo pode ter consequências éticas e sociais devastadoras. Mas é você que deve tirar as suas próprias conclusões.